Na psicologia e na economia comportamental, o efeito de dotação é a descoberta de que as pessoas são mais propensas a reter um objeto que possuem do que adquirir o mesmo objeto quando não é seu proprietário. É também conhecido como aversão à alienação, e relacionado ao efeito de mera propriedade na psicologia social. A teoria da dotação pode ser definida como uma aplicação da teoria da perspectiva, que postula que a aversão à perda associada à propriedade explica as assimetrias de troca observadas. O efeito é normalmente ilustrado de duas maneiras. 1. Em um paradigma de avaliação, a vontade máxima das pessoas de pagar para adquirir um objeto é normalmente menor do que a menor quantia que estão dispostas a aceitar para desistir desse mesmo objeto quando o possuem, mesmo quando não há motivo para o apego, ou mesmo se o item foi obtido apenas alguns minutos atrás. E 2. Em um paradigma de troca, as pessoas que recebem um bem relutam em trocá-lo por outro bem de valor semelhante. Por exemplo, os participantes que primeiro receberam uma barra de chocolate geralmente não estavam dispostos a trocá-la por uma caneca de café, enquanto os participantes que primeiro recebiam a caneca de café geralmente não estavam dispostos a trocá-la pela barra de chocolate. Um terceiro paradigma mais controverso, usado para eliciar o efeito de dotação, é o paradigma de mera propriedade, usado principalmente em experimentos em psicologia, marketing e comportamento organizacional. Nesse paradigma, as pessoas que são designadas aleatoriamente para receber um bem, avaliam o bem mais positivamente do que as pessoas que não são designadas aleatoriamente para receber o bem. A distinção entre esse paradigma e os dois primeiros é que ele não é compatível com incentivos. Em outras palavras, os participantes não são explicitamente incentivados a revelar até que ponto eles realmente gostam ou valorizam o bem. O efeito de dotação pode ser equiparado ao modelo comportamental de disposição para aceitar ou pagar, uma fórmula às vezes usada para descobrir quanto um consumidor está disposto a tolerar ou perder por resultados diferentes. No entanto, esse modelo foi criticado recentemente por ser potencialmente impreciso. Um dos exemplos mais famosos do efeito de dotação na literatura vem de um estudo de acadêmicos no qual os participantes receberam uma caneca e então ofereceram a chance de vendê-la, ou trocá-la por uma alternativa valorizada de forma igual, isso é, canetas. Eles descobriram que a quantia que os participantes exigiam como compensação pela caneca, uma vez que sua propriedade da caneca foi estabelecida, isso é, sua disposição para aceitar, era aproximadamente 2 vezes maior do que a quantia que eles estavam dispostos a pagar para adquirir a caneca, isso é, sua disposição para pagar. Outros exemplos do efeito de dotação incluem o trabalho de Carmon e Danarelli, que descobriram que o preço de venda hipotético dos participantes para os 4 ingressos da final de futebol americano era 14 vezes maior do que seu preço de compra hipotético. Além disso, outros trabalhos mostraram que os trabalhadores trabalharam mais para manter um bônus provisório concedido, ou seja, que já possuíam, do que para um bônus potencial ainda a ser ganho, ou seja, que não possuíam. Além desses exemplos, o efeito de dotação foi observado usando diferentes bens em uma ampla gama de diferentes populações, incluindo crianças, grandes símios e macacos prego. Explicações teóricas. Explicação 1. Aversão à perda. Foi proposto por psicólogos e economistas que o efeito de dotação é, em parte, devido ao fato de que, uma vez que uma pessoa possui um item, renunciar parece uma perda, e os humanos são avessos à perda. Eles continuam sugerindo que o efeito de dotação, quando considerado como uma faceta da aversão à perda, violaria o teorema de Coase, e foi descrito como inconsistente com a teoria econômica padrão que afirma que a disposição de uma pessoa em pagar por um bem devem ser iguais à sua disposição de aceitar compensação para serem privados do bem, uma hipótese que fundamenta a teoria do consumidor e as curvas de indiferença. No entanto, essas afirmações foram contestadas e outros pesquisadores afirmam que a inércia psicológica, diferenças nos preços de referência em que os compradores e vendedores confiam, e propriedade, ou seja, atribuição do item a si mesmo, e não aversão à perda são a chave para este fenômeno. Explicação 2. Inércia psicológica. David Gall propôs uma explicação de inércia psicológica do efeito de dotação. Neste caso, os vendedores exigem um preço mais alto para se desfazerem de um objeto do que os compradores estão dispostos a pagar, porque nenhum deles tem uma avaliação bem definida e precisa para o objeto e, portanto, há uma faixa de preços sobre a qual nem os compradores nem os vendedores têm muito incentivo para o comércio.
Por exemplo, no caso dos experimentos clássicos de caneca em que os vendedores exigiam cerca de $7 para se desfazerem de sua caneca, enquanto os compradores estavam dispostos a pagar, em média, cerca de $3 para adquirir uma caneca, havia provavelmente uma faixa de preços para a caneca, de $4 a $6, que deixava os compradores e vendedores sem muito incentivo para adquiri-la ou se desfazer dela. Compradores e vendedores, portanto, mantiveram os status quo por inércia. Por outro lado, um preço alto, $7 ou mais, gerava um incentivo significativo para o proprietário abrir mão da caneca. Da mesma forma, um preço relativamente baixo, $3 ou menos, um incentivo significativo para o comprador adquirir a caneca. Explicação 3. Contas dependentes de referência. De acordo com as teorias dependentes de referência, os consumidores primeiro avaliam a mudança potencial em questão como sendo um ganho ou uma perda. Em linha com a teoria da perspectiva, as mudanças enquadradas como perdas são mais pesadas do que as mudanças enquadradas como ganhos. Assim, um indivíduo que possui um valor X de um bem, questionado quanto estaria disposto a pagar para adquirir Y, estaria disposto a pagar um valor inferior ao valor que ele estaria disposto a aceitar vender as suas unidades. A função de valor para ganhos percebidos não é tão acentuada quanto a função de valor para perdas percebidas. Explicação 4. Teorias baseadas em conexão ou propriedade psicológica. As teorias baseadas em conexão propõem que o apego, ou associação autoinduzida de posse de um bem, é responsável pelo efeito de dotação. O trabalho recente feito por psicólogos fornece suporte para essas teorias. Foram propostos dois caminhos pelos quais o apego ou autoassociações aumentam o valor de um bem. Uma teoria do apego sugere que a propriedade cria uma associação valiosa e transferível entre o bem. O bem é incorporado ao autoconceito do dono, passando a fazer parte de sua identidade e impregnando de atributos relacionados ao seu autoconceito. As autoassociações podem assumir a forma de um apego emocional ao bem. Uma vez formado o apego, a perda potencial do bem é percebida como uma ameaça a si mesmo. Um exemplo do mundo real disso seria um indivíduo se recusando a abrir mão de uma camiseta da faculdade porque ela confirma sua identidade como ex-aluno dessa universidade. Uma segunda rota pela qual a propriedade pode aumentar o valor é por meio de um efeito de memória autorreferencial, a melhor codificação e lembrança de estímulos associados ao autoconceito. As pessoas têm uma memória melhor para os bens que possuem do que para os bens que não possuem. O efeito de memória autorreferencial para bens próprios pode atuar, portanto, como um efeito de enquadramento endógeno. Durante uma transação, os atributos de um bem podem ser mais acessíveis a seus proprietários do que outros atributos da transação. Como a maioria dos bens tem características mais positivas do que negativas, esse viés de acessibilidade deve resultar em proprietários avaliando seus bens de forma mais positiva do que os não proprietários. Explicação 5. Maior sensibilidade às demandas do mercado para vendedores. Os vendedores podem ditar um preço com base nos desejos de vários compradores em potencial, enquanto os compradores podem considerar seu próprio gosto. Isso pode levar a diferenças entre os preços de compra e venda porque o preço de mercado é geralmente mais alto do que a estimativa de preço idiosincrática de alguém. De acordo com esse relato, o efeito de dotação pode ser visto como um preço baixo para os compradores em comparação com o preço de mercado, ou preços excessivos para os vendedores em comparação com seus gostos individuais. Duas linhas de estudo recentes apoiam esse argumento. Pesquisadores apresentaram aos participantes os preços de varejo dos produtos e, em seguida, pediram-lhes que especificassem o preço de compra ou venda desses produtos. Os resultados revelaram que as avaliações dos vendedores estavam mais próximas dos preços de varejo conhecidos do que dos compradores. Uma segunda linha de estudos é uma meta-análise de compra e venda de loterias. Uma revisão de mais de 30 estudos empíricos mostrou que os preços de venda estavam mais próximos do valor esperado da loteria, que é o preço normativo da loteria. Portanto, o efeito de dotação foi consistente com a tendência dos compradores de subestimar o preço em comparação com o preço normativo. Uma possível razão para essa tendência dos compradores é indicar preços mais baixos e aversão ao risco. Por outro lado, os vendedores podem presumir que o mercado é heterogêneo o suficiente para incluir compradores com potencial neutralidade ao risco e, portanto, ajustar seu preço para mais perto de um valor esperado neutro ao risco. Explicação 6. Teorias tendenciosas de processamento de informação.
Vários relatos cognitivos do efeito de dotação sugerem que ele é induzido pela maneira como o status de dotação muda a busca, a atenção, a lembrança e a ponderação das informações relacionadas à transação. Quadros evocados pela aquisição de um bem podem aumentar a acessibilidade cognitiva da informação, favorecendo a decisão de ficar com o dinheiro e não adquirir o bem. Por outro lado, os quadros evocados por se dispor de um bem podem aumentar a acessibilidade cognitiva das informações, favorecendo a decisão de manter o bem em vez de se dispor dele por dinheiro. Por exemplo, pesquisadores descobriram que os compradores de canecas em potencial tendem a relembrar motivos para guardar seu dinheiro antes de relembrar motivos para comprar a caneca, enquanto os vendedores tendem a lembrar motivos para guardar sua caneca antes de motivos para vendê-la por dinheiro. Explicação 7. Argumentos evolutivos. Acadêmicos levantaram a hipótese de que a seleção natural pode favorecer indivíduos cujas preferências incorporam um efeito de dotação, visto que pode melhorar a posição de barganha de alguém em negociações bilaterais. Assim, em uma pequena sociedade tribal com alguns vendedores alternativos, ou seja, onde o comprador pode não ter a opção de mudar para um vendedor alternativo, ter uma predisposição para incorporar o efeito de dotação pode ser evolutivamente benéfico. Isso pode estar ligado a descobertas que sugerem que o efeito de dotação é menos forte quando a sensação relativamente artificial de escassez induzida em ambientes experimentais é diminuída. A evidência de compensação para uma conta evolutiva é fornecida por estudos que mostram que o efeito de dotação é moderado pela exposição aos mercados de troca modernos. Por exemplo, tribos de caçadores-coletores com exposição ao mercado têm maior probabilidade de exibir o efeito de dotação do que tribos que não o fazem, e que o efeito de dotação é moderado pela cultura. Fim.